Animação dos apps e animação para se relacionar. Será que acontece? Desculpa, eu estou vivendo o nosso podcast, videocast, que sempre vem com temas aqui fresquinhos, recém-saídos da minha terapia ou da vida real, e esse foi da vida real, né? Valendo mesmo, que muitos vai vir desse final de semana, que foi uma imersão intensa para a gente parar, pensar e refletir. Sabe o que eu observei? A euforia, vamos lá, da paquera nos apps. Então você entra naquele momento, vamos escolher as fotos, vamos fazer a descrição, vamos botar lá quais são os interesses. E aí, entre um match e outro, você começa a perceber que aquela conexão, ela se esvai. E quando você vai para o presencial, e quando eu falo presencial, seja uma festa, seja uma praia, aquilo parece que torna-se meio tenso, meio rançoso. Não é rançoso a palavra que eu quero usar, mas a sensação que me dá na moral e na real é que as pessoas estão com preguiça. Então tem aquele buff, que é a dopamina barata, né? Que você vai, roll, meu Deus, me deram tantos likes, meu Deus, e chega na hora a qualidade. Eu já tinha falado de outros vídeos para trás, mas... E olha que eu sou uma inveterada que eu acredito no amor, tá? E sim, quero amar de novo, porque eu acho que o ser humano ele precisa, né, além de se amar e viver o amor, ter essa conexão com o outro, mas eu acho que as pessoas estão com preguiça hoje, né? E preguiça ao ponto de não se colocar nem disponível numa conversa boba. E elas já olham a partir do like, o que é bizarro. A partir do like, o enfim viveram felizes para sempre no final. E esquece que até esse processo para acontecer, existe uma palavra tempo. Silva, mas quando tu fala tempo, o que tu tá querendo descrever? Gente, vamos lá. Quando a gente... Eu não sei se vocês que estão me assistindo nesse momento, se vocês têm esse registro de memória na época de 1900 e bolinha, quando a gente paquerava, né? No pátio da escola. Então, no pátio da escola, né, a gente tinha que esperar 24 horas, tinha que esperar o outro dia... Né? Então não era instantâneo. Se era da época do telefone, então se a tua mãe deixasse tu pegar o telefone, então, nossa! Né? Então lá em casa não tinha essa possibilidade de pegar o telefone, então tinha que ser no pátio da escola mesmo. A troca de olhares, então esse processo de amadurecimento, eu acho que é legal para tu te conhecer quem você é nessa dinâmica e conhecer o outro também quem é nessa dinâmica. E hoje o que eu percebo do rápido, do viral, do instantâneo, né? É como se você já chegasse, você marca, você janta, você trepa, você vai, pronto, acabou-se. Numa noite. E esse numa noite, tem pessoas que fazem uma analogia do enfim viveram felizes para sempre. Ou, no jantar mesmo, já abre um espectro na cabeça de um monte de questionamento, nem para outra pessoa chegar. Só que antes de ter essa avalanche, e no meu ponto de vista como estudiosa do comportamento humano, eu acho que isso não é saudável, porque é muito intenso. E essa intensidade vai fazendo com que você não tenha a qualidade. A intensidade ela tem um momento para acontecer. Né? Então, esse tempo de você conversar, esse tempo de você interagir, esse tempo de você estar em contato, tem uma função de... Né? Então, pobre mortal, você precisou 9 meses para nascer, não é não? Você acha que você vai encontrar o amor da sua vida em 24 horas, 6 horas, 12 horas? Acorda, que nem você sabe se você está preparado para ter essa dinâmica, para ter esse relacionamento, e a maioria das pessoas, quando se coloca, vamos lá, numa dinâmica de relacionamento, está apaixonado ou apaixonada logo nos primeiros momentos vamos lá, o teu filtro do que tu colocou do amor. O teu filtro do que tu criou de projeção para o outro. Por isso que esse processo do tempo, de você conhecer, é bacana, é legal. Mas hoje é como se o humano, ele quisesse a perfeição, né? Então, quer dar certo. Mas eu acho que de tanto querer dar certo, não abre a possibilidade para experienciar os errados, né? E isso pode te acrescentar. Olha, eu quero dizer que eu já aprendi com muito errado aí, viu?
Então já tive vários insights, várias conexões que isso me trouxeram, vamos lá, dinâmicas de percepção e reflexão minha que, porra, eu acho que se eu não tivesse me aberto para a possibilidade do contato, do conversar, de ter esse movimento, talvez eu nem soubesse. E o que é a vida se não é esse contato, essa relação? Né? Então, as pessoas, nessa forma muito... tem que ter A, B, C, D. É como se fosse um checklist, né? E eu olho essa dinâmica da euforia dos apps nessa forma. E você não tem essa qualidade. Então, antes de tu ir para qualquer situação do app, que foi uma pessoa em comum, disse assim, eu já cheguei à conclusão que eu não sou de apps. Aí eu perguntei, mas por que você acha que você não é de app? A pessoa disse, porque eu não tenho paciência para conversar. Aí eu disse, pobre mortal, presta atenção. Quando tu vai pra balada, tu não vai conversar? Mas eu tô ali, é um momento e nada mais. E aí se deu uma conexão, eu dei um beijinho. Aí eu digo, então beleza, é micareta, né? Então tá rolando micareta, tá dançando, beijinho no final, pronto, tu não vai ter essa conexão. O app não é que não vai ter essa dinâmica também na micareta, mas ele te oportuniza a você fazer uma conversa que não é IBGE, tá? É uma conversa que tem que ser leve, divertida, tranquila, né? Onde você se permita, vamos lá, ser gostoso, ser gostosa, né? E será que você é gostoso e gostosa na dinâmica das relações? Ou você está na dinâmica da relação porque a tua psicóloga disse que você tinha que estar lá? Você nem sabe se você quer estar lá, né? Então, eu acho que antes de qualquer pessoa dizer o que tu tem que fazer na tua vida, te pergunta. Quando tu abre tanto os apps de relacionamento quanto o Instagram, porque cada vez que tu abre o Instagram, tu tá procurando alguma coisa, não tá? E essa procura barata, o que é? Eu tenho um paciente meu que ele desinstalou o Instagram porque ele percebeu que o Instagram estava funcionando para ele com a dopamina barata e era como se fosse realmente o parquinho de diversão. E às vezes ele abria sem querer abrir. Ou seja, já estava no vício, já abria... O que eu vim fazer aqui no Instagram? E ele trazia esse questionamento. E ele estava procurando o quê? Um reforço no comportamento, de uma resposta, ou de uma curtida, porque a cabeça do humano, e é maluco isso, o humano vai fazer um monte de análise. Aí ele olhou meus stories. Aí ele mandou a frase tal. Aí ele mandou o meme tal. Aí ele mandou... Encurta isso aí. Como tu encurta? Pergunta na lata. Né? Então, assim, fulano, é isso, não é? As pessoas elas vão fazendo uma análise louca. E essa cabeçona, quando vai abrindo para o espectro, vamos lá, de neurose, de reflexão, de pensamento na análise do outro, tu perde um tempo danado. Quando tu perde um tempo danado, aí você já caiu naquele padrão de prisão. Então, hoje eu vejo que a rede social, ela tá, vamos lá, nesse movimento. E aí eu falo para além dos apps, né? Eu tô falando da rede social. Então você vai olhar... Hoje eu acho que já não tem tanto essa questão de quantitativo, de quantos seguidores você tem. Mas eu acho que hoje vai muito para uma análise. Ai, fulano me viu. Ai, mandou rios tal. Ai, não sei o quê. Não curtiu uma história. Me silenciou. Aí teve uma pessoa que disse assim, quando você é silenciada por alguém, é sinal que você incomodou. E a pessoa tava falando aquilo, gente, com uma felicidade que eu olhei assim... Não, peraí. É sério que tu acha que a pessoa que te silenciou é porque tu é muito importante, tu é o último biscoito do pacote, né? E tu tá soltando fogos de artifício? Gente, é bizarro isso, porque a cabeça do humano afirma coisas que quer afirmar, né? E essa pessoa afirmou nisso num jeito, uma satisfação. Aí veio eu, né, com um balde de água fria. Quem é você na fila do pão? De repente a pessoa te silenciou. Por que quis silenciar? Porque você está incomodando ao ponto de que o outro vai vir e tá na migalha para você. Então a gente tem que tomar cuidado com essas análises malucas que a conectividade, a hiperconectividade, essa hipervigilância, né, tá causando no comportamento. Proposta que eu posso te fazer, fica 24 horas sem a rede social. Ou então 24 horas não, Silvia, eu não consigo. Passa uma manhã. Tu acordou, tu olhou o bendito do WhatsApp, que é outra rede social, mas tu não vai me entrar nos status, né? Então, segue a tua vida. Depois que der 1 hora da tarde, aí tu entra, olha o quanto tu criou.
Olha o quanto tu te trouxe para ti. Olha o quanto tu abaixou a questão da ansiedade. Porque hoje a perca de foco, ela tá muito ligada nisso aí, nessas análises malucas, nessa sensação de que você vai dar conta de tudo e que, na boa, você não vai dar conta. Então, que situações você pode se trazer para você e sair dessa dopamina barata? E para além da dinâmica do relacionamento, você precisa entender o que funciona para você num relacionamento. Porque, de repente, você é a pessoa que gosta de ir pro bailinho na micareta e beijar no final. Trocar o WhatsApp, esperar que a pessoa te mande mensagem no outro dia. Pode ser, sensacional. Ou você pode ser a pessoa que vai pro app e conversa com as pessoas e tá tudo bem também. Mas veja o que funciona para você nessa dinâmica de relação. Para mim, Silvia, funciona muito a conversa. Então, o app, ele funciona para entender um pouquinho. Eu não tô ali para te analisar, até porque eu não trabalho de graça. Eu digo isso, tá? Então, eu tô ali para conversar com você, para interagir com você, para entender, vamos lá, quais são os teus conceitos e ideias e valores, e dali ser leve, ser bacana. E se isso der um borogodó no final, porra, legal, sensacional. Se não, tá tudo bem também. Assim como se fosse, vamos lá, numa festa onde eu conheço e converso também. Eu acho que isso é bacana do humano, sabe? A conexão, é você estar ali naquele momento, sair da análise, sai da análise. Fazendo analogia para vocês, saindo da análise, tem uma coisa que eu me lembro muito da minha adolescência. Cara, eu gostava demais disso quando a gente fazia. Não sei se vocês são na época da brincadeira da bandeirinha. Né? Então, eu não sei se eu vou conseguir explicar da bandeirinha, né? Você coloca um taco do outro, e você tem que roubar o taco do outro lá. Não é isso, Poti? Ó, expliquei certo, não expliquei? Então, eu tinha que roubar, vamos lá, eu tô aqui nessa turma tal, eu tinha que roubar o taco do outro. Cara, a gente gastava horas nessa brincadeira. Isso era conectividade, interação que a gente estava um com o outro ali. Estratégia, porque a gente estava olhando para o outro ali, se ele estava do outro lado, se ele estava de que lado, a gente estava atento todo o tempo. Então a gente saía daquele movimento, até porque a gente não tinha esse acesso na época, né? Mas a gente saía do movimento de estar na rede social se fosse hoje. Hoje eu não vejo as crianças brincarem de bandeirinha. Né? Então eu não vejo as crianças brincarem com algo que não esteja ligado com a tecnologia. Eu acho que a gente perde uma puta de uma qualidade com isso. E que a gente pode interagir e brincar. Como é a Silvia que tu vai brincar hoje adulta? Sai para um pub. Vai conversar. Entre dar certo e tu deu o like, existe muita coisa no processo. Vai rir, vai te divertir. E se acontecer algo no meio disso, legal, sensacional. E se não acontecer, tá tudo bem também. Mas se tu já sai com o controle na mão, que tem que preencher o pré-requisito ali, que você tem que fazer daquele jeito para dar certo, não. Aí já babou tudo. Então, essa oscilação, tenta sair disso. Fica um dia sem a rede social. Se tu conseguir um dia sem a rede social, eu vou te dizer, você já conseguiu. Se você tá viciado também nos apps, sai do app. Vai conversar com os teus amigos, vai olhar por vários nadas, vai rir, vai falar besteira, né? E isso é a vida. Porque essa coxa, vamos lá, de memórias que você vai criando é o que é a vida. Isso não tá numa caixinha, você não vai guardar. Uma vez que você viu um pôr do sol na vida, ele nunca mais será o mesmo nas outras vezes. Então, quem é você nessas dinâmicas? Desculpa, eu tô vivendo o nosso podcast, videocast, que vem com temas fresquinhos da vida real para você refletir na sua vida. Vê o que você achou dos outros episódios e me diz o que você achou desse também. Beijo, tchau, tchau.